Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Só que elas estão enganadas, porque servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Vamos analisar rapidamente o contexto desse versículo bíblico. A ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. Basicamente, Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Nós sabemos que os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão de Jacó. E os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e também ao tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel que havia se arrependido de ter constituído Saul rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e obedecê-lo. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a rejeição de Saul, e depois deste vídeo você poderá assisti-lo. E no outro dia, Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque ele tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros." E em seguida, Samuel anunciou a Saul que, por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. Inclusive, a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. O que aconteceu foi que o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si. Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar bom aquilo que Deus tinha condenado como mal. Saul tinha escolhido ser sábio a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. E aqui nós até podemos nos lembrar das palavras do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 5, entre os versículos 20 e 21. "Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos." Essa era a situação de Saul. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma,
Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Ainda hoje, muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Note que quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar ao Senhor. Sim, e de fato Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Na verdade, sem a obediência, os sacrifícios eram inúteis. E esse princípio de que obedecer é melhor do que sacrificar permanece válido para os nossos dias. E dessa forma nós podemos aprender que nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Inclusive, na Bíblia nós lemos que um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado, e isso exige obediência irrestrita. Então sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Ou seja, sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. E eu espero que você tenha conseguido entender o significado desse princípio bíblico de que é melhor obedecer do que sacrificar. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para ter acesso a este estudo em PDF. E se você quiser estudar ainda mais a palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Só que elas estão enganadas, porque servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Vamos analisar rapidamente o contexto desse versículo bíblico. A ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. Basicamente, Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Nós sabemos que os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão de Jacó. E os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e também ao tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel
que havia se arrependido de ter constituído Saul rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e obedecê-lo. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a rejeição de Saul, e depois deste vídeo você poderá assisti-lo. E no outro dia, Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque ele tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E em seguida, Samuel anunciou a Saul que, por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. Inclusive, a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. O que aconteceu foi que o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si. Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar bom aquilo que Deus tinha condenado como mal. Saul tinha escolhido ser sábio a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. E aqui nós até podemos nos lembrar das palavras do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 5, entre os versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Essa era a situação de Saul. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Ainda hoje, muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Note que quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar ao Senhor. Sim, e de fato Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Na verdade, sem a obediência, os sacrifícios eram inúteis. E esse princípio de que obedecer é melhor do que sacrificar permanece válido para os nossos dias. E dessa forma nós podemos aprender que nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Inclusive, na Bíblia nós lemos que um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado, e isso exige obediência irrestrita. Então sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Ou seja, sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. E eu espero que você tenha conseguido entender o significado desse princípio bíblico de que é melhor obedecer do que sacrificar
E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para ter acesso a este estudo em PDF. E se você quiser estudar ainda mais a Palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a Palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Só que elas estão enganadas, porque servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Vamos analisar rapidamente o contexto desse versículo bíblico. A ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. Basicamente, Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Nós sabemos que os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão de Jacó. E os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e também ao tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel que havia se arrependido de ter constituído Saul rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e obedecê-lo. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a rejeição de Saul, e depois deste vídeo você poderá assisti-lo. E no outro dia, Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque ele tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros." E em seguida, Samuel anunciou a Saul que, por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. Inclusive, a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. O que aconteceu foi que o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si. Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar bom aquilo que Deus tinha condenado como mal. Saul tinha escolhido ser sábio a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. E aqui nós até podemos nos lembrar das palavras do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 5, entre os versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz,
e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Essa era a situação de Saul. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Ainda hoje, muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Note que quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar ao Senhor. Sim, e de fato Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Na verdade, sem a obediência, os sacrifícios eram inúteis. E esse princípio de que obedecer é melhor do que sacrificar permanece válido para os nossos dias. E dessa forma nós podemos aprender que nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Inclusive, na Bíblia nós lemos que um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado, e isso exige obediência irrestrita. Então sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Ou seja, sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. E eu espero que você tenha conseguido entender o significado desse princípio bíblico de que é melhor obedecer do que sacrificar. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para ter acesso a este estudo em PDF. E se você quiser estudar ainda mais a palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Só que elas estão enganadas, porque servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Vamos analisar rapidamente o contexto desse versículo bíblico. A ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. Basicamente, Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Nós sabemos que os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão de Jacó.
e os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e também ao tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel que havia se arrependido de ter constituído Saul rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e obedecê-lo. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a rejeição de Saul, e depois deste vídeo você poderá assisti-lo. E no outro dia, Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque ele tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E em seguida, Samuel anunciou a Saul que, por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. Inclusive, a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. O que aconteceu foi que o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si. Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar bom aquilo que Deus tinha condenado como mal. Saul tinha escolhido ser sábio a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. E aqui nós até podemos nos lembrar das palavras do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 5, entre os versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Essa era a situação de Saul. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Ainda hoje muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Note que quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar ao Senhor. Sim, e de fato Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Na verdade, sem a obediência, os sacrifícios eram inúteis. E esse princípio de que obedecer é melhor do que sacrificar permanece válido para os nossos dias. E dessa forma nós podemos aprender que nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Inclusive, na Bíblia nós lemos que um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado, e isso exige obediência irrestrita. Então sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Servir ao Senhor de modo aceitável
envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Ou seja, sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. E eu espero que você tenha conseguido entender o significado desse princípio bíblico de que é melhor obedecer do que sacrificar. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para ter acesso a este estudo em PDF. E se você quiser estudar ainda mais a palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Só que elas estão enganadas. Porque servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Vamos analisar rapidamente o contexto desse versículo bíblico. A ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. Basicamente, Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Nós sabemos que os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão de Jacó. E os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e também ao tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel que havia se arrependido de ter constituído Saul rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e obedecê-lo. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a rejeição de Saul, e depois deste vídeo você poderá assisti-lo. E no outro dia, Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque ele tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros." E em seguida, Samuel anunciou a Saul que, por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. Inclusive, a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. O que aconteceu foi que o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si. Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar bom
aquilo que Deus tinha condenado como mal. Saul tinha escolhido ser sábio a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. E aqui nós até podemos nos lembrar das palavras do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 5, entre os versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Essa era a situação de Saul. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Ainda hoje muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Note que quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar ao Senhor. Sim, e de fato Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Na verdade, sem a obediência, os sacrifícios eram inúteis. E esse princípio de que obedecer é melhor do que sacrificar permanece válido para os nossos dias. E dessa forma nós podemos aprender que nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Inclusive, na Bíblia nós lemos que um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado, e isso exige obediência irrestrita. Então sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Ou seja, sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. E eu espero que você tenha conseguido entender o significado desse princípio bíblico de que é melhor obedecer do que sacrificar. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para ter acesso a este estudo em PDF. E se você quiser estudar ainda mais a palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Só que elas estão enganadas, porque servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Vamos analisar rapidamente o contexto desse versículo bíblico.
A ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. Basicamente, Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Nós sabemos que os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão de Jacó. E os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e também ao tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel que havia se arrependido de ter constituído Saul rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e obedecê-lo. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a rejeição de Saul, e depois deste vídeo você poderá assisti-lo. E no outro dia, Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque ele tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E em seguida, Samuel anunciou a Saul que, por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. Inclusive, a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. O que aconteceu foi que o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si. Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar bom aquilo que Deus tinha condenado como mal. Saul tinha escolhido ser sábio a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. E aqui nós até podemos nos lembrar das palavras do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 5, entre os versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Essa era a situação de Saul. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Ainda hoje muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Note que quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar ao Senhor. Sim, e de fato Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Na verdade, sem a obediência, os sacrifícios eram inúteis. E esse princípio de que obedecer é melhor do que sacrificar permanece válido para os nossos dias. E dessa forma nós podemos aprender que nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade.
Inclusive, na Bíblia nós lemos que um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado, e isso exige obediência irrestrita. Então sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Ou seja, sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. E eu espero que você tenha conseguido entender o significado desse princípio bíblico de que é melhor obedecer do que sacrificar. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para ter acesso a este estudo em PDF. E se você quiser estudar ainda mais a palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Só que elas estão enganadas, porque servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Vamos analisar rapidamente o contexto desse versículo bíblico. A ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. Basicamente, Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Nós sabemos que os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão de Jacó. E os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e também ao tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel que havia se arrependido de ter constituído Saul rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e obedecê-lo. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a rejeição de Saul, e depois deste vídeo você poderá assisti-lo. E no outro dia, Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque ele tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros." E em seguida, Samuel anunciou a Saul que, por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. Inclusive, a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. O que aconteceu foi que o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si.
Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar bom aquilo que Deus tinha condenado como mal. Saul tinha escolhido ser sábio a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. E aqui nós até podemos nos lembrar das palavras do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 5, entre os versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Essa era a situação de Saul. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Ainda hoje, muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Note que quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar ao Senhor. Sim, e de fato Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Na verdade, sem a obediência, os sacrifícios eram inúteis. E esse princípio de que obedecer é melhor do que sacrificar permanece válido para os nossos dias. E dessa forma nós podemos aprender que nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Inclusive, na Bíblia nós lemos que um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado, e isso exige obediência irrestrita. Então sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Ou seja, sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. E eu espero que você tenha conseguido entender o significado desse princípio bíblico de que é melhor obedecer do que sacrificar. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para ter acesso a este estudo em PDF. E se você quiser estudar ainda mais a palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus.
Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Só que elas estão enganadas, porque servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Vamos analisar rapidamente o contexto desse versículo bíblico. A ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. Basicamente, Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Nós sabemos que os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão de Jacó. E os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e também ao tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel que havia se arrependido de ter constituído Saul rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e obedecê-lo. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a rejeição de Saul, e depois deste vídeo você poderá assisti-lo. E no outro dia, Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque ele tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros." E em seguida, Samuel anunciou a Saul que, por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. Inclusive, a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. O que aconteceu foi que o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si. Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar bom aquilo que Deus tinha condenado como mal. Saul tinha escolhido ser sábio a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. E aqui nós até podemos nos lembrar das palavras do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 5, entre os versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Essa era a situação de Saul. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Ainda hoje, muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Note que quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar ao Senhor. Sim, e de fato Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Na verdade, sem a obediência, os sacrifícios eram inúteis. E esse princípio de que obedecer é melhor do que sacrificar permanece válido para os nossos dias.
E dessa forma nós podemos aprender que nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Inclusive, na Bíblia nós lemos que um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado, e isso exige obediência irrestrita. Então sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Ou seja, sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. E eu espero que você tenha conseguido entender o significado desse princípio bíblico de que é melhor obedecer do que sacrificar. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para ter acesso a este estudo em PDF. E se você quiser estudar ainda mais a palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Só que elas estão enganadas, porque servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Vamos analisar rapidamente o contexto desse versículo bíblico. A ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. Basicamente, Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Nós sabemos que os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão de Jacó. E os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e também ao tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel que havia se arrependido de ter constituído Saul rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e obedecê-lo. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a rejeição de Saul, e depois deste vídeo você poderá assisti-lo. E no outro dia, Samuel foi se encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara, porém ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque ele tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E em seguida,
Samuel anunciou a Saul que, por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. Inclusive, a rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria. O que aconteceu foi que o rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si. Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar bom aquilo que Deus tinha condenado como mal. Saul tinha escolhido ser sábio a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. E aqui nós até podemos nos lembrar das palavras do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 5, entre os versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Essa era a situação de Saul. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas. Ainda hoje muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Note que quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar ao Senhor. Sim, e de fato Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Na verdade, sem a obediência, os sacrifícios eram inúteis. E esse princípio de que obedecer é melhor do que sacrificar permanece válido para os nossos dias. E dessa forma nós podemos aprender que nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Inclusive, na Bíblia nós lemos que um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado, e isso exige obediência irrestrita. Então sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Ou seja, sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. E eu espero que você tenha conseguido entender o significado desse princípio bíblico de que é melhor obedecer do que sacrificar. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para ter acesso a este estudo em PDF. E se você quiser estudar ainda mais a palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você já ouviu falar que obedecer é melhor do que sacrificar? Sim, há um versículo bíblico que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Mas você sabe o que isso significa? Ou melhor, você sabe qual é a lição valiosíssima que esse princípio bíblico nos ensina? Assista este vídeo até o final, porque a partir de agora nós falaremos exatamente sobre isso. Saudações em Cristo, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e em poucos minutos eu quero estudar a palavra de Deus juntamente com você. E nós podemos começar o nosso estudo entendendo que dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor.
Isso quer dizer que, sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Dessa forma, o princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus.